Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? Alguns dias atrás saiu um vídeo aqui no Pipoca Perfeita sobre atores e atrizes que perderam ou quase perderam papéis por não serem considerados bonitos o suficiente. Hoje, vamos ver o contrário. Os que perderam ou quase perderam por serem bonitos até demais. Quem diria que ser muito bonito podia ser um problema, não é mesmo? Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. What's the question that you're sick of answering? Did I ask anything it about nudity? Yes, you asked it. Oh, really? Because I think it's so So boring. I don't and know. like, who cares? Every time anyone asks about nudity, like, who cares? There's so much more important things about the show than the fact that I show my boobs. Like, who cares? Yeah. Well, tell me. Also, America's so anti-nudity. Do you think they are? So. Yeah. Do you go to Europe, there's absolutely no guns, no violence really in their materials on television, but all the women are topless and pubic hair and whatever. Like, Right. what is the big deal about nudity? Yeah. I just don't get it. Like, Yeah. it's not violence, it's not offensive to anyone. I don't get it. It's the human body. Right. We're all born naked. It's true. Got it off my chest. There we go. Como eu disse no outro vídeo, beleza é algo muito subjetivo. E o que é bonito pra mim, talvez não seja bonito pra você. E no caso de Hollywood, às vezes o que os diretores executivos idealizam pode ser bem diferente. Isso acaba resultando no ator ou atriz perder ou quase perder um papel. Mas será possível que ser bonito demais possa causar alguém a perder o papel? Um ótimo exemplo disso aconteceu com a atriz Scarlett Johansson. I'm gonna enter the facility and take down the target. Watch the road. I got it. A atriz fez audições para o filme Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e segundo o diretor David Fincher, ela foi muito bem no teste, porém, na visão do diretor, ela não passava a aparência que ele queria para a personagem. Segundo o diretor, a atriz era sexy demais para o papel. No fim, ele acabou optando pela atriz Rooney Mara, que chegou a ganhar uma indicação ao Oscar pelo filme. Sorry, it's okay. O mesmo quase aconteceu com a atriz Jennifer Lawrence, que apesar de ter feito uma boa audição para o papel, pensavam que ela era muito bonitinha para o papel. Mas ela queria muito o papel e quando eu digo que ela queria muito, não é modo de dizer. A atriz conseguiu uma segunda chance para uma nova audição e chegou a fazer o teste sem maquiagem. E em algumas versões da história é dito que ela chegou a ir sem sequer ter tomado banho. Mas essa parte é difícil garantir a veracidade, já que a Jennifer é extremamente brincalhona. E ela pode ter dito isso para alguma revista em tom de ironia, então não dá para ter certeza. Dessa vez acabaram gostando mais dela e eles viram que dava pra ela não ser tão bonita, já que a personagem precisava ter uma aparência mais natural. E valeu bastante a pena, já que a atriz foi indicada para o Globo de Ouro e até mesmo para o Oscar, graças ao seu trabalho em Inverno da Alma. Winter's Bone came to me just through a script, and my agent called me and told me that she loved it, and I read it, and I loved it too, and I went in for it, read a couple times, then I flew to New York and read again. Some could say I was too attractive for the part. I didn't look right, so I flew on a red eye, and then all of a sudden I did look right, which kind of hurt my feelings a little bit. When I first read the script, and I didn't think about the cutting the squirrel or the shooting the guns or anything like that. I was taught by a hunter how to skin the squirrel. Unfortunately, I did not do it on the first take. We had like 3 takes, I think. Ugh. I don't think I can say being raped in a movie is difficult or isn't difficult. I think it's different for everybody. It's technical. You know, it's hard for me to watch that scene, but, you know, filming it, there's people there, nothing's actually happening. Outro que quase ficou de fora do filme foi o ator Hugh Grant, tudo devido ao roteirista Richard Curtis. Pois é, dessa vez não era nem o diretor e nem os executivos, mas sim o roteirista. Na visão de Curtis, um dos aspectos principais de 4 casamentos e um funeral era que o personagem Charles não poderia ter uma boa aparência. Richard Curtis fez de tudo o que podia para que Hugh Grant não fosse o ator escalado, já que ele era um grande galã, mas no fim ele teve que aceitar a decisão da maioria e Hugh Grant fez o papel do Charles. The lovely thing about Four Weddings coming along was that it was comedic, and I had the only thing I felt I was remotely useful in terms of acting was if there was some jokes around. I was quite good at knowing where they are and trying to bring them out. And I, concurrent with that whole career I'd had up till then, doing
films and television, I'd had a comedy show with two friends, which was my real source of pride and passion. And so when I went off to do these films, which were rather serious, I put on my serious face as best I could. But really, I thought I'd be more comfortable with a few jokes around. And so that was the good thing about Four Weddings. I felt like I'm more doing something that I can do, which other people can't do. Whereas if it's deep, dark, Strindberg, Ray Fiennes will do that better. So, to a certain extent, it's not typecasting, it's just doing what you're best at. Mas às vezes a opinião do diretor pode mudar ao conhecer pessoalmente as pessoas com quem vai trabalhar. Foi o que aconteceu com a Keira Knightley. Inicialmente o diretor Joe Wright não queria a atriz para o papel no filme Orgulho e Preconceito, pois segundo o diretor, a atriz era bonita demais para o papel que ele queria. Mas quando ele a conheceu pessoalmente, ele acabou mudando de ideia e dando papel para a atriz. E de brinde, o diretor escalou ela para mais 2 outros filmes no futuro. Agora, se a atriz considerou isso um elogio e suas habilidades de atuação ou uma crítica à sua aparência, não dá pra saber, mas o fato é que ela levou tudo na boa. Yeah, Joe Wright, who I've worked with 3 times on Pride and Prejudice and Atonement, and Anna Karenina, didn't originally want me for Pride and Prejudice because he said I was too pretty. And then he met me and said, "Oh no, you're fine." Essa história foi engraçada, mas o mesmo não se pode dizer da história que a Emmy Rossum vivenciou. A atriz queria o papel na série Shameless, porém os executivos não deixaram ela nem mesmo fazer uma audição, pois segundo eles, ela era muito glamurosa para a personagem simples que ele tinha em mente. Mas por sorte, depois de muito insistir, ela conseguiu o papel e ficou com ele por 9 anos até decidir deixar o seriado. What advice do you give to people, that want to follow in your footsteps? Don't take no for an answer. Yeah. That's I get more inspired and more energized when people reject me. Really? Because Yes. it just is a challenge to prove them wrong? Yes, I mean, even for this show, they didn't want to audition me. I had to make my own audition tape and send it in and convince them to see me in person because they knew me from Phantom of the Opera, and that character is so unlike it. And you're right, I have that fashion-y persona, and that doesn't always translate to she's gritty, she's raw, she's unafraid to be real and go to ugly places. So I had to prove myself. That's okay. That's great. I'm more comfortable proving myself and having to fight an uphill battle than I am if somebody hands me a job. If somebody hands me a job and it's amazing, I'm always like, what's wrong with it? You're skeptical. What's wrong with it? Why is this coming so easy? Right. E uma história parecida com a que vimos mais cedo com a Jennifer Lawrence aconteceu com a atriz Alison Brie. Dessa vez, o objetivo era um papel na série Glow, porém eles não queriam uma atriz com uma beleza convencional e Alison Brie foi com roupas de academia, prendeu o cabelo e foi sem nenhuma maquiagem para provar que eles estavam errados e que ela poderia sim fazer o papel. E não é que ela realmente conseguiu? Come on, let's go. We're waiting. Everyone's waiting. Working on Glow and being able to work with so many women behind the camera and not having the male gaze be a component in the way we make the show, I think it puts all of us at ease on set. Also to feel myself that we're so empowered on set to be ourselves and be very open about our bodies. Wrestling is so intimate. We're putting our faces in each other's armpits and in each other's crotches. And it's important that we be able to talk to each other about when we're on our period or when we haven't shaved our armpits. Men talk about that stuff all the time without any sort of qualms. A lot of women, because we're always just taught to be pretty and appealing to men, that we sort of don't want to talk about things that are a little more taboo or like a real side of being a woman. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e comentem aí qual desses casos mais te surpreendeu ou qual você achou mais absurdo. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.